Eu estou tentando falar com você agora, e eu digo isso com toda a firmeza e com todo o cuidado que o céu colocou nas minhas mãos. É uma emergência. Você tem só 2 minutos. 2 minutos que não foram escolhidos por acaso. 2 minutos que parecem pequenos para a mente, mas que são gigantes para o mundo invisível. 2 minutos que podem dividir a sua vida em antes e depois, se você decidir permanecer. Respire. Eu sei que você estava prestes a rolar para longe. Eu sei que uma parte de você pensa que já ouviu mensagens parecidas, que é só mais um vídeo, só mais um aviso. Mas eu preciso que você entenda. O céu não interrompe por diversão. O céu interrompe quando algo está em movimento e o tempo é uma chave. E agora o tempo é uma chave. Agora existe uma janela. Agora existe um chamado. Agora existe uma resposta que está tentando alcançar o seu coração. Meu filho amado, minha filha amada, eu tenho observado o relógio com você, mesmo quando você achou que ninguém via. Eu vi cada segundo que você segurou o choro. Eu vi cada noite em que você virou de um lado para o outro sem conseguir dormir, com a mente cheia, com o peito apertado, como se algo estivesse fora de lugar e você não soubesse dizer o quê. Você pensou que era ansiedade, você pensou que era só cansaço, você pensou que era o peso dos dias, mas havia mais. Havia um puxão, havia um toque, havia um chamado sutil. E agora, nesse exato momento, esse chamado se tornou urgente. Por isso eu estou aqui. Por isso eu estou tentando falar com você agora. Porque existe algo acontecendo no reino que você ainda não pode ver, mas que está conectado diretamente ao seu nome. E eu, Miguel, vi isso se aproximando. Você não está lendo isso por acaso. Você não chegou aqui por engano. Você pode chamar de algoritmo, pode chamar de coincidência, pode chamar de distração. Mas o céu sabe como encontrar você no meio do barulho. E se você está aqui agora, é porque o céu conseguiu romper a camada de ruído que estava ao seu redor. Havia ruído espiritual, havia confusão, havia cordas invisíveis tentando amarrar o seu avanço, tentar atrasar seus passos, tentar colocar dúvidas no lugar onde antes existia fé. E eu estou aqui não para te colocar medo, mas para cortar essas cordas. Minha espada não está desembainhada para te assustar. Está desembainhada para libertar, para cortar atraso, para cortar confusão, para cortar vozes que não são suas e que estavam tentando se passar pela sua própria mente. Você tem vivido como se tivesse que carregar tudo sozinho, mas eu te digo agora, você não está sozinho. E você não está atrasado por fracasso. O atraso que você sentiu foi, em muitos momentos, proteção. Foi o céu te guardando de algo que você não via, te desviando de armadilhas que pareciam portas, te afastando de pessoas que pareciam apoio, mas eram peso. Eu sei que você se pergunta por quê. Por que tanta demora? Por que tantas portas fechadas? Por que tantas promessas que pareciam não se cumprir? Por que tantas vezes você fez o que era certo e ainda assim sentiu que o mundo não devolvia nada? Eu sei, eu vi, eu estava lá quando você olhou para o teto e sussurrou uma oração tão baixa que você mesmo duvidou se alguém ouviria. Mas eu ouvi, e mais do que isso, Deus ouviu. Existe um tipo de oração que não sai em grito, ela sai em sussurro, ela sai em lágrima que ninguém vê, ela sai em silêncio, e o céu nunca ignora quem ora através do silêncio. Por isso agora o céu está respondendo. Você sentiu, não sentiu, aquela tensão estranha no ar, aquela sensação de que algo está prestes a acontecer, mas você não sabe se é bom ou ruim. Aquele instante em que seu coração acelera do nada, aquele pensamento que aparece repetidamente, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Você tentou ignorar, você tentou se distrair, você tentou preencher o vazio com barulho, com telas, com trabalho, com conversas superficiais. Mas quando você fica sozinho, o sentimento volta. E eu te digo,
Isso não é imaginação. Isso é sensibilidade espiritual. Isso é o seu espírito percebendo o movimento antes dos seus olhos verem. É por isso que eu digo, 2 minutos. Não porque Deus precisa de um cronômetro, mas porque você precisa perceber que existe uma janela rara, um ponto exato em que a resposta encontra o coração disponível. E esse ponto é agora. Ouça com muita atenção, porque eu vou revelar algo que toca diretamente sua vida. Existe alguém perto de você, ou conectado a você, que foi colocado no seu caminho por uma razão divina. Essa pessoa está segurando algo dentro, uma verdade, uma conversa, uma confissão, um pedido, uma explicação. Algo que deveria ter sido dito, algo que deveria ter acontecido, e isso foi atrasado, não porque não existe, mas porque o medo entrou na mente dessa pessoa. Eles pensaram que você não acreditaria, eles pensaram que você já tinha ido embora emocionalmente, eles pensaram que você não sentiria o que eles sentem. Mas o céu sabe, o céu viu o fio. Existe um fio entre o seu coração e o deles. Um fio que Deus amarrou quando você nem percebeu. E esse fio está brilhando. Só que aqui está o aviso. Existe alguém tentando cortar esse fio. Sim, existe uma influência perto dessa pessoa. Pode ser um amigo, pode ser alguém da família, pode ser alguém que se sente ameaçado pelo que você representa. Não precisa ser alguém que te odeia abertamente. Muitas vezes é alguém que sorri na frente e sussurra por trás. Alguém que não suporta ver o brilho que você carrega em lugares silenciosos. Alguém que interpreta sua calma como arrogância, sua gentileza como fraqueza, seu silêncio como permissão para distorcer seu nome. E esse alguém tem falado, tem pressionado, tem plantado dúvidas, tem tentado convencer essa pessoa a permanecer calada, a não se abrir, a não revelar o que está guardado. E por isso eu digo, é uma emergência, porque o tempo mudou, o momento se adiantou, a janela abriu, e se você estiver espiritualmente adormecido, pode deixar passar. Mas eu também te digo, você não precisa correr atrás de ninguém. Isso não é uma chamada para ansiedade, não é uma chamada para perseguição, não é uma chamada para você mandar mensagens desesperadas ou tentar forçar uma conversa. Isso é uma chamada para alinhamento, uma chamada para você ajustar o seu coração. Porque quando você se alinha com a verdade encontra um caminho. Mesmo por portas fechadas, mesmo por silêncio, mesmo por distância, mesmo por orgulho. O que é destinado por Deus não precisa ser arrancado à força. Precisa ser recebido com o coração certo. Por isso agora eu te peço, pare de se apagar. Você tem se diminuído para caber em lugares que não te honram. Você tem engolido palavras para não incomodar. Você tem carregado o peso de manter as coisas funcionando, mesmo quando o seu interior está cansado. Você tem fingido que está tudo bem para não preocupar, para não parecer fraco, para não dar trabalho. Mas o céu não te chamou para ser invisível. O céu colocou luz em você, e eu vi tentativas de apagar essa luz, tentativas de te distrair, tentativas de te cansar, tentativas de te convencer de que talvez você não seja destinado àquilo que um dia você ousou pedir. Mas quase não é destino, quase não é promessa, quase não é nada quando o céu diz sim. Ouça, uma reversão divina já foi colocada em movimento. O que era destinado a te atrasar vai começar a te empurrar. O que era destinado a te confundir vai começar a te clarear. O que era destinado a te diminuir vai começar a te elevar. Eu sei que isso parece impossível para você agora, porque você está olhando para as circunstâncias. Você está olhando para o que não aconteceu. Você está olhando para o que foi negado. Você está olhando para o silêncio. Mas o invisível se move antes do visível, e há movimentos que você não vê ainda, mas vai sentir em breve. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é um ponto de virada. Existe uma conversa que deveria ter acontecido semana passada, mas não aconteceu.
Existe uma verdade que deveria ter sido dita, mas ficou presa. Existe uma mensagem que deveria ter chegado, mas foi atrasada. E isso não foi acaso, foi interferência, foi medo, foi influência. E a bênção que você tem esperado está trancada atrás dessa conversa. Eu não digo isso para que você fique dependente de uma pessoa. Eu digo isso porque Deus usa pessoas como mensageiros. E quando um mensageiro segura o que deveria entregar, o céu pressiona. O céu empurra, o céu cria circunstâncias, e quando o seu coração está alinhado, você recebe sem se destruir. Você já perdeu momentos suficientes, não é? Você já olhou para trás e se perguntou: e se eu tivesse respondido? E se eu tivesse confiado? E se eu tivesse dito sim antes? E se eu tivesse ficado só mais um minuto? E se eu tivesse aberto aquela mensagem? E se eu não tivesse desistido naquela semana? Eu sei porque o arrependimento pesa e o inimigo usa arrependimento como corrente, mas eu estou aqui para quebrar correntes, para impedir que você colecione mais um. Eu queria ter ouvido, por isso eu digo 2 minutos, não como pressão humana, mas como alerta sagrado. Agora, antes de eu ir mais fundo, eu vou te dizer algo diretamente. Esta mensagem não é coincidência. E se você sente algo mexendo no seu peito, se você sente que isso te alcança, se você sente que existe uma verdade aqui para você, faça um ato simples de resposta. Não por mim, não por números, mas como um sinal espiritual de que você está dizendo sim à intervenção. Inscreva-se. Fique comigo. Não saia, porque o céu não repete certos momentos. Existem encontros que acontecem uma vez, e quando a janela fecha, ela pode demorar para abrir de novo. Eu não digo isso para te manipular. Eu digo isso porque eu vi pessoas deixarem passar o que era delas por distração, por ceticismo, por cansaço, por medo de se decepcionar de novo. E eu não quero que você viva isso. A verdade é que o seu silêncio tem sido mais poderoso do que você imagina. Sua presença é mais alta do que suas palavras. E alguém sentiu esse poder. Alguém sentiu sua energia, mesmo quando você não disse nada. É por isso que tem gente que pensa em você de madrugada. É por isso que tem gente que tenta se afastar e não consegue. É por isso que seu nome aparece na cabeça de alguém do nada. Não é feitiço. Não é obsessão, é conexão, é fio, é coisa que Deus amarra. Mas quando Deus amarra, o inimigo tenta cortar. E é por isso que eu estou aqui, com minha espada, com meu escudo, com minha presença firme, dizendo: eu não vou permitir que cortem aquilo que foi selado para te libertar. Você precisa responder agora, espiritualmente. E responder espiritualmente é simples, não é gritar. Não é brigar, não é provar nada a ninguém. É alinhar o coração com a verdade. É fazer uma oração curta, mas real. É dizer, mesmo que em pensamento, eu estou pronto. Porque quando você diz sim à verdade, a verdade encontra um jeito de viajar até você. E quando você diz sim ao céu, o céu começa a rearrumar o chão onde você pisa. Então faça isso agora. Respire fundo. Solte os ombros, sinta seus pés no chão e diga em voz baixa ou por dentro, como quem abre uma porta: Arcanjo Miguel, eu recebo esta mensagem. Eu confio no que ainda não posso ver. Eu estou pronto para o que o céu preparou. Eu abro o meu espírito e respondo agora. Apenas isso, simples, mas poderoso. No segundo em que você fizer isso, algo muda. Sua vibração muda. A atmosfera ao redor do seu nome muda, e pessoas que têm demorado a reconhecer o seu valor sentirão um empurrão. Pessoas confusas sentirão clareza. Pessoas que planejavam adiar sentirão urgência. E eu não falo isso como poesia, eu falo isso como decreto do invisível, porque o céu sabe como acelerar quando chega a hora. E chegou a hora, eu vou te dizer algo que você precisa ouvir. Alguém que planejou falar com você no próximo mês vai ser puxado em sua direção.
E sim, isso pode acontecer esta noite. Você pode achar estranho, pode achar exagero, mas eu te digo, existe movimento em curso, existe pressão divina em corações, existe intervenção em pensamentos, existe alinhamento em circunstâncias, e quando o céu decide, o calendário humano se curva. Mas aqui está o que você precisa fazer. Mantenha seu coração aberto, não com ingenuidade, mas com disponibilidade, não com desespero, mas com paz. Milagre não vem ao pânico. Milagre vem à paz. Por isso, o céu te desacelerou. Por isso você sentiu atrasos. Por isso você foi forçado a esperar. Não para te punir, mas para te preparar, para esticar sua capacidade, para ampliar seu recipiente. Porque o que está vindo é maior do que aquilo que você pediu. Você pediu restauração e o céu está te dando ressurreição. Você pediu uma saída e o céu está te dando um novo caminho inteiro. Você pediu um sinal e o céu está te dando um ciclo completo. Você pediu sobrevivência e o céu está te dando transbordamento. Eu sei que isso parece grande demais para você aceitar sem duvidar, porque você tem sido treinado pela decepção. Você passou tanto tempo se preparando para o pior que quando o melhor se aproxima, sua mente tenta sabotar. Mas eu estou aqui para te proteger de você mesmo também, para te lembrar, não fuja quando o bem vier, não desconfie quando a porta abrir, não sabote quando a paz chegar. Apenas receba. Agora eu preciso revelar outra coisa, porque isso também está conectado ao seu nome. Existe uma movimentação financeira que você não está esperando, e ela está ligada a um bem que você fez no passado. Você ajudou alguém sem pedir nada em troca. Você esqueceu. Você seguiu. Você não guardou como moeda, mas a pessoa não esqueceu. E Deus não esqueceu. E o que foi plantado está retornando. Pode vir como uma oportunidade, pode vir como uma indicação, pode vir como alguém mencionando seu nome em uma conversa que abre uma porta. Portas que estavam trancadas por homem, mas que o céu tem a chave final. E quando essa porta abrir, você vai lembrar deste momento. Vai lembrar que o céu te alertou. Vai lembrar que houve uma emergência, porque o céu te preparou para receber sem medo. E eu te digo, isso não é apenas sobre amor. Isso não é apenas sobre uma conversa guardada. Isso é sobre propósito, sobre chamado, sobre identidade. Existe algo que você nasceu para fazer e isso estava adormecido sob camadas de atraso e cansaço. Você pensou que era tarde demais. Você pensou que você perdeu o tempo. Você pensou que a vida passou. Mas o céu está reiniciando o relógio. Existe uma segunda entrada. Existe um convite para você entrar de novo no seu chamado, mas com o dobro da graça, com o dobro do favor, com o dobro do poder. Porque o que você aprendeu na dor agora vira sabedoria. O que você sofreu agora vira autoridade. E o céu não desperdiça lágrimas. O céu transforma. Nos próximos dias você verá sinais. E eu quero que você não ignore os sinais pequenos. Pode ser um número repetindo, pode ser uma mensagem aleatória, pode ser um sonho incomum, pode ser uma ligação inesperada, pode ser um atraso que se transforma em proteção. Observe, porque o céu fala assim também. E quando o sinal vier, responda com gratidão. Diga obrigado. Esse é seu sim. Essa é sua confirmação. Essa é a sua porta abrindo. Agora eu preciso falar com você sobre um peso que você carrega, porque eu vejo o que você não conta. Eu vejo as vezes em que você sorri, mas por dentro está lutando. Eu vejo a culpa que você segura, culpa por coisas que não eram suas. Eu vejo o arrependimento que você carrega por escolhas antigas, por palavras ditas ou não ditas, por caminhos que você acha que estragou. Eu preciso que você deixe isso ir. Porque existe alguém, um ente querido que partiu
que tem sussurrado seu nome diante de Deus, pedindo proteção para você. E essa pessoa quer que você solte a culpa, quer que você pare de se punir, quer que você viva, porque você não foi deixado aqui para sobreviver em silêncio. Você foi deixado aqui para cumprir algo. E o céu está te cercando de paz agora. Eu sei que quando o céu prepara uma bênção, nem sempre ela chega parecendo bênção. Às vezes ela chega como fim, às vezes chega como perda, às vezes chega como pausa, às vezes chega como silêncio. Mas dentro desse momento está o avanço. Dentro dessa pausa está o presente embrulhado. E é por isso que você precisa parar de interpretar tudo como rejeição. Muitas coisas foram redirecionamento, muitas portas fechadas foram livramento. Muitas pessoas que saíram foram peso sendo removido. O céu estava limpando seu caminho, estava removendo o barulho para você ouvir o tempo. E ouça isto: nem todos ao seu redor podem entrar no seu próximo capítulo. Alguns estavam com você na jornada, mas não foram designados para a chegada. É por isso que algumas pessoas vão sumir, vão ficar quietas, vão se afastar. Não persiga, não implore, não se humilhe. Isso não é rejeição, é realinhamento. O céu está colocando novas pessoas no seu caminho. Pessoas que vão reconhecer sua alma sem você precisar se explicar. Pessoas que honram sua jornada. Pessoas que não se sentem ameaçadas pela sua luz. Você vai reconhecê-las não pelas palavras, mas pela paz, pela sensação de que seu espírito expira quando está perto delas. Esse é o sinal. Essa é a confirmação. Agora, eu preciso falar de algo sensível. Existe uma pessoa em sua vida escondendo algo de você. Não porque quer te destruir, mas porque tem medo de te perder. Eles cometeram um erro. Cobriram com silêncio. Tentaram seguir como se nada tivesse acontecido. Mas o silêncio está quebrando eles por dentro. Eles estão à beira da confissão. E quando esse momento chegar, a sua resposta vai determinar se algo cura ou se algo desmorona. Por isso eu digo, esteja pronto, seja gentil, mas firme, tenha limites, mas deixe o céu amolecer sua voz, porque nem toda verdade vem para quebrar, algumas vêm para libertar. E outra coisa, nem todas as batalhas são suas para lutar, algumas são minhas, algumas são de Deus. Você tem tentado consertar coisas que não estão nas suas mãos. Você tem tentado fazer todos entenderem. Você tem carregado pessoas que escolhem rastejar quando você nasceu para voar. Solte, não com ódio, com paz, com maturidade, com liberdade. Você está prestes a superar ciclos antigos e o alongamento final sempre dói. A dor fica intensa antes da virada. A confusão dura mais do que o normal antes da clareza chegar. Mas eu te digo, você está entrando em uma nova identidade, uma nova estação, uma nova autoridade espiritual. E agora eu vou falar como Deus fala ao coração. Eu vi cada lágrima, eu contei cada uma, eu segurei cada oração, eu vi você quase desistir, mas você ainda sussurrou, amém, no escuro. E aquele sussurro foi mais alto que qualquer grito. Por isso eu estou te respondendo agora. Você nunca foi esquecido. Você nunca esteve atrasado demais. Você nunca foi abandonado. Cada atraso foi misericórdia. Cada silêncio foi estratégia. Cada não foi proteção. E cada oração no escuro me alcançou. Você está prestes a sorrir no mesmo lugar onde chorou. Você vai ser abraçado no mesmo lugar onde se sentiu sozinho. Isso não é fantasia. Isso é justiça divina. Justiça não é vingança. Justiça é restauração. E restauração está vindo. Alguém que fez mal a você está começando a sentir pressão. Não necessariamente punição, mas a pressão de perceber o que perdeu. Talvez nunca peçam desculpas. Talvez nunca admitam. Mas o espírito deles sabe. E eu te digo, não volte para o que te quebrou. Não porque você é amargo, mas porque você cresceu. A versão de você que aceitava migalhas
não existe mais. Você não está retornando ao silêncio deles. Você está sendo levado para algo novo, algo que te vê, algo que te escolhe, algo que te celebra. E sim, pode parecer estranho no começo, porque você se acostumou com o drama. Você se acostumou com a instabilidade. Você se acostumou com a dor. Então, quando a paz vier, você vai estranhar. Quando o simples vier, você vai desconfiar. Quando o sagrado vier sem barulho, você vai pensar que não é real, mas é real. Não fuja, não compare com o passado. Apenas receba, porque esse é o momento que o céu tinha em mente quando você chorou no ano passado, quando você foi traído 2 anos atrás, quando você quase desistiu meses atrás. Esse é o ponto de virada. Esse é o dia que vai ficar marcado. Agora, eu volto ao começo, porque eu preciso que você entenda o peso do que está acontecendo. 2 minutos. Você só precisava de 2 minutos para abrir o coração e dizer sim. E agora, o céu começa a se abrir com você. A porta não está trancada, o caminho não está quebrado, o amor não está perdido. O tempo não está atrasado, a mensagem não acabou, está apenas começando. Você sente a leveza no peito? Você sente um calor nas mãos? Você sente um mexer no estômago? Às vezes você vai sentir, às vezes não. Mas se sentir, não se assuste. São sinais. O céu ajustando você, o céu afinando você para corresponder à vibração do milagre. E eu repito, milagre não vem ao pânico, milagre vem à paz. Por isso eu te chamei para a quietude. Por isso eu te pedi para respirar. Por isso eu estou te pedindo agora. Não questione. Não deixe o mundo te convencer do contrário do que seu espírito já sabe. Quando o mensageiro entregar o que Deus ordenou, trate com reverência. Não trate como frágil, trate como sagrado. Porque o que você fizer com esse presente vai ecoar no seu futuro. Vai decidir quão rápido as próximas portas abrem. Vai decidir quão claramente Deus fala com você nos próximos dias. Vai decidir se isso foi apenas um momento ou o começo de um movimento na sua vida. E eu te digo, isso é um convite espiritual. Um convite para se erguer, para deixar ir quem você foi e entrar completamente em quem sempre foi destinado a ser. Você carregou o peso do passado por tempo suficiente. A culpa, a autodúvida, o arrependimento, a dor no coração. Hoje você pode colocar isso no chão. Serviu para te construir, mas não é para te acompanhar. Você não está caminhando para o futuro com feridas abertas. Você está caminhando com feridas curadas. E sim, você vai voar. Não apenas sobreviver. Você vai voar. Sua velocidade vai confundir pessoas. Sua clareza vai calar dúvidas. Sua alegria vai voltar como onda. E aqueles que tentaram te enterrar com palavras vão assistir você florescer. Porque o que Deus rega, ninguém destrói. E Deus está regando você agora. Está elevando você, está expandindo você, está trocando cinzas por beleza, lágrimas por riso, dor por propósito. E tudo começa com este momento sagrado que divide a sua vida em antes e depois. Um dia, você vai olhar para trás e dizer, foi o dia em que tudo mudou. Foi o dia em que eu quase passei, mas algo dentro de mim disse, abra. E quando eu abri, o céu abriu comigo. Então, eu termino dizendo a verdade que você e Deus sabem completamente. Você nunca foi esquecido. Você nunca esteve atrasado. Você nunca foi abandonado. A resposta está à sua porta. E agora, meu filho amado, minha filha amada, erga-se, levante-se no seu espírito, abra as mãos, abra o coração. Receba e não olhe para trás. Se essa mensagem tocou o seu espírito, não foi por acaso. Nem todos chegam até aqui, nem todos permanecem. Há um lugar mais profundo, um círculo de proteção e de revelação para aqueles que realmente sentem o chamado e querem caminhar sob cobertura constante. O botão Seja Membro está logo abaixo. Ali há orações e mensagens
que não são liberadas ao público geral, apenas para quem decide dizer sim de verdade. Se você sabe que foi escolhido, entre agora e permaneça, porque o céu ainda está falando, e eu, Miguel, ainda estou guardando o que foi designado ao seu nome. Amém.